Nem sempre compartilhar detalhes sobre a própria vida é a melhor escolha. A necessidade de dividir nossos sentimentos, planos e conquistas pode parecer algo natural, mas a Bíblia nos ensina que prudência no falar é um sinal de sabedoria. Muitas vezes, falamos demais sem perceber que algumas pessoas ao nosso redor podem não ter boas intenções. Algumas escutam para ajudar, mas outras ouvem para criticar, julgar ou até usar nossas palavras contra nós. Por isso, devemos aprender a discernir quando falar, para quem falar e, principalmente, quando é melhor se calar. Em Provérbios 13, versículo 3, está escrito: "O que guarda sua boca conserva sua alma, mas o que muito abre os lábios se destrói." Esse versículo nos ensina que aquilo que falamos pode nos proteger ou nos prejudicar. Algumas coisas devem ser compartilhadas, outras devem ser guardadas. A sabedoria está em saber a diferença. Ao longo das Escrituras, encontramos diversos exemplos de pessoas que sofreram por falar demais, enquanto outras foram recompensadas pelo silêncio e pela prudência. A maturidade espiritual nos ensina que nem tudo precisa ser dito, nem todo plano precisa ser anunciado e nem toda luta precisa ser exposta. Muitas vezes, sentimos a necessidade de compartilhar nossos sonhos e projetos com os outros, acreditando que receberemos apoio e incentivo. No entanto, a Bíblia nos mostra que nem todas as pessoas ao nosso redor saberão lidar com aquilo que Deus colocou em nosso coração. Um exemplo claro disso está na história de José e seus irmãos. Em Gênesis 37, versículo 5, está escrito: "Teve José um sonho e o contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais." José recebeu uma visão de Deus sobre seu futuro. Porém, ao compartilhar seu sonho com os irmãos, ele despertou inveja e rancor. Em vez de celebrarem com ele, seus próprios familiares tramaram contra sua vida e o venderam como escravo. Isso nos ensina uma verdade importante: nem todos conseguem lidar com aquilo que Deus nos revelou. Algumas pessoas podem reagir com desânimo, incredulidade ou até mesmo com inveja. No seu livro, Paz com Deus, Billy Graham relata que muitas vezes, o inimigo não nos ataca diretamente, mas através das palavras de outras pessoas que minam nossa confiança e nos fazem duvidar daquilo que Deus nos prometeu. Antes de compartilhar algo importante, devemos perguntar a Deus: "Senhor, essa pessoa é digna de confiança? Ela irá me apoiar ou me afastar do meu chamado?" Guardar certas coisas para nós mesmos não significa falta de fé, mas sim sabedoria e maturidade. Quando Deus está agindo em nossa vida, é melhor esperar o tempo certo para que Ele mesmo revele suas promessas. Nem todo sonho precisa ser contado. Nem toda bênção precisa ser anunciada. O silêncio muitas vezes é uma prova de fé. Nem sempre a melhor resposta está nas palavras. Muitas situações da vida exigem silêncio, discernimento e paciência. Um dos maiores exemplos disso é o próprio Jesus Cristo. Em Lucas 23, versículo 9, está escrito: "E interrogou-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondeu." Quando Jesus foi levado diante de Herodes para ser interrogado, ele escolheu o silêncio. Ele sabia que não adiantava tentar convencer alguém que não estava interessado na verdade. Esse episódio nos ensina que nem todas as provocações merecem uma resposta. Nem toda crítica precisa ser rebatida. Nem toda acusação precisa ser explicada. No seu livro, Oração, a chave para uma vida vitoriosa, Billy Graham relata que nem sempre precisamos nos defender. O caráter fala mais alto do que as palavras. Muitas vezes, queremos nos justificar, esclarecer mal-entendidos ou até rebater comentários injustos. Mas antes de responder, devemos nos perguntar: isso glorifica a Deus? Essa discussão vale a pena? O silêncio, muitas vezes, é um sinal de força e confiança em Deus. Quando escolhemos não reagir impulsivamente, mostramos que nossa paz não depende da opinião dos outros, mas sim da nossa fé. Não se trata de aceitar injustiças ou se calar diante do erro, mas de entender que nem tudo precisa de resposta. Algumas situações exigem oração e espera, pois Deus luta por nós no tempo certo. Quem aprende a se calar no momento certo, evita desgastes desnecessários e fortalece sua fé. A relação de uma pessoa com Deus é algo íntimo e pessoal. No entanto, muitas vezes há uma necessidade de expor a vida espiritual, seja para mostrar crescimento, receber aprovação ou demonstrar zelo. Mas a Bíblia nos ensina que algumas coisas devem ser feitas no secreto. Em Mateus 6, versículo 6,
Jesus nos ensina: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Jesus nos mostra que a verdadeira oração não precisa de plateia. Não é sobre o que os outros veem, mas sobre a sinceridade do coração diante de Deus. No seu livro, O Espírito Santo, Ativando o Poder de Deus em Sua Vida, Billy Graham relata que a vida com Deus não é um espetáculo para os homens, mas uma relação profunda e pessoal. Assim como a oração deve ser reservada, há muitas outras áreas da vida que não precisam ser divulgadas para todos. Algumas pessoas não entenderão sua caminhada espiritual e outras podem até tentar desacreditar aquilo que Deus está fazendo em sua vida. Antes de contar algo sobre sua fé, pergunte-se: isso precisa ser dito ou deve ser guardado apenas entre mim e Deus? O crescimento espiritual acontece no silêncio e na intimidade com o Pai. Aqueles que buscam a Deus em segredo serão fortalecidos e recompensados no tempo certo. Nem tudo o que pensamos ou sentimos precisa ser falado. O excesso de palavras pode nos colocar em situações complicadas e nos tornar vulneráveis a críticas, julgamentos e até traições. Em Provérbios 29, versículo 11, está escrito: o tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e a reprime. Esse versículo nos ensina sobre a diferença entre sabedoria e imprudência. Enquanto os tolos falam sem filtro e expõem tudo o que pensam e sentem, os sábios sabem o momento certo de falar e quando é melhor se calar. Nem todo mundo ouve para ajudar. Algumas pessoas escutam apenas para ter informações e usá-las no futuro contra nós. Quem nunca confiou um segredo a alguém e depois se arrependeu? No seu livro, Paz com Deus, Billy Graham relata que a língua pode ser uma bênção ou uma maldição, dependendo de como a usamos. Isso significa que aquilo que falamos pode ser uma fonte de vida ou uma armadilha, dependendo de como e para quem compartilhamos. Antes de expor algo sobre sua vida, faça 3 perguntas a si mesmo. Isso realmente precisa ser dito? Essa pessoa é confiável? O que estou falando pode trazer consequências negativas no futuro? Muitas vezes, permanecer em silêncio é a melhor escolha. Quem aprende a ouvir mais e falar menos se protege e evita dores desnecessárias. A Bíblia nos ensina que as pessoas com quem convivemos influenciam diretamente nossa vida. Nem todos que se dizem amigos são verdadeiramente confiáveis, e algumas relações podem nos trazer mais danos do que benefícios. Em 1 Coríntios 15, versículo 33, está escrito: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Isso significa que a influência das pessoas ao nosso redor pode nos afastar dos propósitos de Deus. Muitos já passaram por experiências onde confiaram em alguém e, mais tarde, perceberam que essa pessoa não queria seu bem. Alguns demonstram interesse, mas escondem inveja e intenções ruins. No seu livro, O Segredo da Felicidade, Billy Graham relata que o diabo frequentemente usa pessoas próximas para tentar nos desviar da vontade de Deus. Por isso, é essencial buscar discernimento em Deus antes de confiar em alguém. O verdadeiro amigo é aquele que nos aproxima de Deus, nos aconselha com base na verdade e nos incentiva a crescer espiritualmente. Se alguém constantemente desmotiva sua fé, critica suas decisões ou espalha o que você compartilhou em confiança, talvez essa pessoa não seja alguém com quem você deva continuar se abrindo. Antes de confiar um segredo ou um plano a alguém, pergunte-se: essa pessoa demonstra fidelidade e integridade? Ela deseja realmente o meu bem ou age com interesse? Essa amizade tem me aproximado ou afastado de Deus? Escolher bem as pessoas que permitimos entrar em nossa vida pode nos livrar de muita dor e nos manter firmes no propósito que Deus tem para nós. O silêncio pode ser um grande aliado. Quando falamos menos e buscamos mais a direção de Deus, evitamos desgastes desnecessários e protegemos aquilo que Ele está construindo em nossa vida. Nem todas as pessoas entenderão sua caminhada, e nem todas precisam saber sobre ela. Há momentos em que é melhor esperar o tempo certo de Deus do que expor algo antes da hora e enfrentar resistência, inveja ou desânimo vindo dos outros. A Bíblia nos ensina que o sábio guarda para si as palavras certas e que Deus honra aqueles que confiam nele, sem depender da validação de terceiros. Que o Senhor nos conceda discernimento para saber o que falar, quando falar e para quem falar. Que Ele nos ensine a guardar o coração, a confiar mais em sua vontade do que na aprovação dos outros e a buscar sua direção em cada decisão. Oremos. Senhor, ensina-nos a usar nossas palavras com sabedoria.
Ajuda-nos a discernir quando devemos falar e quando devemos nos calar. Dá-nos entendimento para escolher bem as pessoas em quem confiamos e protege-nos daqueles que têm más intenções. Que possamos depender mais de Ti do que da validação do mundo e que o nosso coração esteja firmado em Tua vontade. Amém. Que Deus nos fortaleça a cada dia e nos guie no caminho da sabedoria.